Boa noite, pessoal. Na paz do Senhor Jesus. Vamos iniciar o estudo da nossa aula de número 11. Ela tem por título Atributos da Unidade da Fé, Humildade, Mansidão e Longanimidade. O texto de ouro diz assim: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Efésios capítulo 4, versículo 1. Na verdade prática, diz, a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. A aula de hoje ela está baseada no capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios. E ele começa esse capítulo fazendo uma oração e identificando-se o que ele era naquele momento. Aí ele diz: Rogo-vos, pois eu, um pedido que ele faz à igreja de Éfeso, o preso do Senhor. Por que o preso do Senhor? Porque ele estava preso por causa da palavra de Deus, por causa do Evangelho. Que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Ou seja, ele está aqui instruindo a igreja de Éfeso a ter um procedimento que pudesse redundar na salvação de outras pessoas. Um procedimento correto, um procedimento que levasse outras pessoas a seguir o exemplo da igreja de Éfeso. Aí ele diz qual é o procedimento que ele esperava da igreja: que eles andassem com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Então, o que ele traz aqui, o desejo do coração dele ao escrever esse capítulo 4, é que houvesse na igreja de Éfeso unidade. Unidade entre os crentes, unidade entre os irmãos. Então, depois de ele ter feito aquela oração intercessória pela igreja de Éfeso, no capítulo 3, ele traz aos irmãos de Éfeso um sentimento que ele tinha e um desejo seu de que aquela igreja fosse uma igreja unida, uma igreja em que todos tivessem um mesmo objetivo. Não vou dizer que um mesmo pensamento, porque os pensamentos são divergentes, né? As ideias são divergentes, mas os objetivos eles precisam ser os mesmos. Embora haja divergência, mas tem que haver convergência para os objetivos que se quer alcançar. Isso é unidade. Nós sabemos que onde há um grupo de pessoas sempre teremos divergências de ideias, de pensamentos, mas tem que buscar-se o objetivo comum, a unidade, que é todos lutarem pelo mesmo ideal, pelo mesmo objetivo. E esse era o desejo de Paulo, que a igreja de Éfeso tivesse essa unidade. Aliás, essa unidade já fora falada por Jesus, já foi desejada por Jesus, eu sempre falo isso nos nossos vídeos, e Jesus relata isso, Jesus demonstra isso, pede isso ao Pai na oração sacerdotal do capítulo 17 de São João, do Evangelho de João, quando ele pede a Deus, ao Pai, que os discípulos fossem um, assim como eu e tu, ó Pai, somos um. Então o desejo de Jesus já era esse, e Paulo demonstra à igreja de Éfeso esse mesmo desejo de unidade na igreja, entre os crentes, entre os irmãos. Então, para que isso viesse a acontecer, para que haja essa unidade, é preciso que algumas coisas aconteçam.
ou algumas virtudes existam na vida das pessoas. E essas virtudes, elas são ditas aqui por Paulo, são relatadas por Paulo. Humildade, mansidão e longanimidade. Então, são 3 características, ou 3 virtudes que precisavam existir e que precisa existir ainda hoje na igreja, para que a igreja tenha unidade. Onde não há humildade, dificilmente haverá unidade. Onde não há mansidão, dificilmente haverá humildade. Onde não há longanimidade, dificilmente haverá unidade. E no tempo antigo, né, algumas pessoas acham que a humildade não é uma virtude, mas é uma fraqueza da pessoa. E na verdade não é. A humildade não é uma fraqueza. A humildade é uma virtude. Agora, é preciso estabelecer essa diferença de humildade, né? O que é humildade? Humildade não é a pessoa se fingir de humilde, de simples, não. A humildade, ela deve ser demonstrada com as atitudes da pessoa, com os seus procedimentos, com seus atos, aquilo que nós temos falado já no decorrer desse estudo nosso. Então, a humildade é uma virtude, não é uma fraqueza. E nós vemos isso na própria vida de Jesus, né? Jesus, quando veio ao mundo, ele viveu uma vida de humildade. E essa humildade de Jesus não era só de palavras, mas era de ações. As ações dele demonstravam essa humildade. E o texto em chave que demonstra essa humildade, dentre tantos outros, né, que demonstra essa humildade de Jesus, está lá em João, capítulo 13, quando Jesus lava os pés dos discípulos. Aquele ato de lavar os pés do discípulo era um ato de um serviçal, o servo que tinha que lavar os pés do Senhor. Mas Jesus, ali como Senhor, o que ele faz? Ele lava os pés dos discípulos, que eram servos. E Jesus faz isso não para se exibir, não para que as pessoas tivessem mais admiração por ele, não. Ele faz aquilo porque aquela atitude dele era uma atitude de quem realmente estava dando uma demonstração de quem ele era. E quando Jesus lava os pés dos discípulos, e até Pedro não queria que Jesus lavasse os pés dele, eu já falei isso em outro vídeo, em outra oportunidade, que Pedro recusou-se que Jesus lavasse seus pés, porque Pedro sabia quem Jesus era. Pedro não via Jesus apenas como um mestre, mas Pedro via Jesus como Filho de Deus. Então Pedro não aceitou que o Filho de Deus fosse lavar seus pés. Mas Jesus tinha que fazer aquilo, porque ele tinha que dar o exemplo. Jesus mesmo fala isso no capítulo 13 de João. Ele fala assim no versículo 15 do capítulo 13 de João. Jesus fala assim, eu vou ler o 14 também para ficar mais claro. Ele fala assim, no 14, ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também fazer o mesmo. Vós também deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, vós façais também. Ou seja, Jesus fez aquilo dando o exemplo para nós, aos discípulos e para nós, né? O exemplo de humildade. E essa humildade não é só humildade de falar, humildade de querer se aparecer, não, porque alguns querem se mostrar humildes para se aparecer. Mas Jesus fez, esse ato de Jesus foi para dar a nós o exemplo, deixar a nós o exemplo de que nós também devemos fazer isso. Ou seja, reconhecer o nosso próximo, o nosso irmão, é superior a nós. O apóstolo Paulo ele também fala isso em uma das suas cartas, né? Que nós tenhamos os outros superiores a nós, né? E não querer ser superiores aos outros. E isso é um sinal de humildade, é um exemplo de humildade. Não é querer se rebaixar, não é querer ser pisado por ninguém. Não, não é isso. Porque quando você faz isso com amor,
é diferente. Então, esse exemplo de humildade que Paulo fala aqui, que Jesus deixou a nós como exemplo, é que nós devemos seguir, é que nós devemos fazer. Há muitos que querem ser melhor que os outros, se acham melhores que os outros, se julgam melhores que os outros, mais capazes que os outros, enfim. E na igreja, na vida cristã, isso não se é permitido. Eu não vou dizer que não tem pessoas que são mais capacitadas, tem pessoas mais capacitadas, mas nem por isso essas pessoas que são mais capacitadas, elas devem humilhar os que são menos capacitados. Não, deve ter um tratamento igual, um tratamento igualitário para com todos. Eu sempre digo na nossa igreja que na igreja ninguém é doutor, ninguém, seja médico, seja advogado, seja juiz, seja pastor, ali todos nós somos iguais. Na igreja não tem lugar para ninguém ser maior do que o outro. Houve uma vez uma discussão entre os discípulos, quando eles estavam caminhando para Jerusalém, de qual deles seria o maior. E quando eles chegaram, num determinado lugar, Jesus perguntou para ele, o que vocês vinham discutindo no caminho? Aí um deles falou, que quem deles seria o maior. Aí Jesus chamou uma criança, colocou no meio deles e disse, aquele que quiser ser maior, seja como essa criança. O que quiser ser maior, seja o serviçal. Então Jesus aqui no capítulo 13 de João, ele dá esse exemplo, ele faz isso como exemplo a nós, que nós devemos ter o nosso próximo, os nossos irmãos, considerá-los superiores a nós, não nos julgarmos melhores do que ninguém. E Paulo traz à igreja de Éfeso também esse ensinamento. Então ele pede, ele roga à igreja de Éfeso que eles tivessem um modo de viver digno de cristão. No versículo 1 do capítulo 4, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados, ou seja, um modo de viver de cristão digno, viver com dignidade, uma conduta do crente, a conduta geral do crente é o destaque dessa seção da carta, O crente tem que viver com dignidade, tem que ter respeito pelos outros e ser respeitado. E o apelo do apóstolo é para que os crentes andem de modo digno da vocação. Que vocação? A vocação que Deus fizer a nós, de nós sermos seus seguidores, de nós seguirmos as suas pisadas. Uma conduta diária que corresponde à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo, que é a igreja. Essa foi a chamada que nos fora feita por Jesus, de nós sermos participantes da sua igreja, do seu reino. E como membros do corpo de Cristo, nós temos que ter um procedimento, uma vida digna, de dignidade, uma vida de humildade, de mansidão. O andar do cristão, então, pressupõe o quê? Que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Então, o meu relacionamento com Deus e com meus irmãos vai dizer, ou mostrar aquilo que eu sou. Então, se o meu relacionamento com Deus é um relacionamento saudável, e deve ser saudável, com os meus irmãos também o relacionamento deve ser saudável. Quem diz que tem um relacionamento saudável com Deus, mas não tem um bom relacionamento com os irmãos, está mentindo, isso não é verdade. O nosso relacionamento com Deus depende do nosso relacionamento com os nossos irmãos. Isso aí nós chamamos de relacionamento horizontal e vertical. Está muito em moda hoje isso, isolamento vertical, isolamento horizontal. Então, o relacionamento horizontal é entre eu e os meus irmãos. O vertical é entre eu e Deus. Então, isso é importante, que o nosso relacionamento para com Deus, para que o meu relacionamento com Deus seja bom, eu tenho que ter um relacionamento com os meus irmãos também bom. Então, isso é importante na vida cristã. E aí, a primeira coisa que ele chama a atenção, o que ele pede, é a humildade, Que esta humildade seja demonstrada com as nossas atitudes, com a forma como nós nos relacionamos com os nossos irmãos, com aqueles que estão do nosso lado. E o apóstolo aqui dá muito exemplo de Jesus, O próprio Jesus
sendo Deus, em Filipenses capítulo 2, Paulo fala isso, que Jesus sendo Deus, ele abriu mão disso. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, ou seja, humanizou-se e veio ao mundo para viver uma vida de sofrimento, né, sofrimento tal que foi levado à cruz para morrer no nosso lugar. Então, isso é humildade. Ele era e é Deus, mas ele não levou em conta isso, mas ele tomou a forma de servo e veio ao mundo para morrer da forma triste como morrera por nossa culpa, para nos salvar, para demonstrar a nós o seu amor. Então, isso é humildade. E a verdadeira humildade e essa é a verdadeira humildade. Né? O que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde expressa a modéstia, em oposição ao orgulho e à arrogância. Então, a pessoa que é humilde, ela demonstra isso com a sua vida, né? Uma vida modesta que ela vive, né? Vive com modéstia, vive sem querer se aparecer, vive sem querer demonstrar aquilo que ela não é, uma vida de simplicidade, não é arrogante. Isso é viver com humildade. Trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade, no lugar do egoísmo. Ou seja, a pessoa que é simples, que é humilde, ela procura sempre o bem do grupo, e não apenas o seu bem. Ela se preocupa sempre com o grupo. A preocupação dela não é consigo mesma, mas é com o grupo com a qual ela se relaciona. Isso é igreja. Nós, como igreja, né, e aí individualmente agora falando, nós como igreja, nós também devemos ter essa preocupação de não agradar a nós mesmos, mas agradar aos nossos irmãos. É claro que tudo isso existe um limite, né? Existe uma condição, né? E essa condição é o quê? É o amor, com o qual nós devemos amar os nossos irmãos, e o respeito que nós devemos ter por eles e eles por nós. Agora, para que nós sejamos respeitados, nós também devemos dar o respeito às pessoas. Então, assim, a verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade do corpo de Cristo. Então, quando existe humildade entre nós, cristãos, esse relacionamento entre nós fica mais fácil, fica mais tranquilo de viver. Quando alguém quer, né, a gente chama de estrela, né, virar estrela na igreja, aí complica, porque aí a coisa não dá certo. Porque na igreja não tem estrelas, todos nós somos servos. E eu digo sempre lá na nossa igreja que quanto mais alto o grau que você alcança no ministério, ou mais alto o grau ministerial você alcança, mais servo você é. E é isso, e eu falo isso baseado na Bíblia, porque Jesus deu esse exemplo. Jesus era mestre e senhor, mas ele disse: eu não vim para ser servido, mas para servir. E na igreja, aqueles que detêm alguns cargos eclesiásticos elevados, eles devem ter em mente isso, que quanto mais elevado o grau que ele possui, mais servo ele será dos irmãos, mais servo ele será da igreja. Além de ser servo de Cristo, será servo da igreja, porque ele está ali para servir a igreja. E isso é muito importante no relacionamento, e isso é importantíssimo para a unidade da igreja. A unidade da igreja depende disso, do nosso relacionamento, do nosso comportamento, das nossas atitudes e do nosso espírito de humildade. Aliás, em Mateus 11:29, se não me engano, Jesus disse: Vinde a mim, todos os que, 28 e 29, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ou seja, Jesus nos dá o exemplo dele. Aprenda comigo, porque eu sou manso e eu sou humilde de coração. Então, essa humildade é uma humildade interior, ela parte de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, a vida cristã está baseada nisso. Tudo na vida cristã é de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, que nós tenhamos isso em mente
e que nós coloquemos em prática esses ensinamentos do apóstolo Paulo para que tenhamos unidade com os nossos irmãos e a igreja tenha unidade nos seus objetivos, nos seus ideais. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.